Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais um sábado que estamos aqui com mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoando o nosso dia e esse inicinho aqui de manhã. E hoje, Emmanuel vai falar aqui para o nosso coração a respeito do capítulo 147. O tema se chama Um Desafio. E o versículo que ele escolhe para embasar essa reflexão de hoje é de um momento muito importante, muito bonito. É o momento onde Saulo está passando pela estrada de Damasco. Ao se encontrar com Ananias, Ananias pergunta a Saulo: e agora, por que te detens? E esse versículo, ele foi tirado de Atos, capítulo 22, versículo 16. Agora, vamos ouvir o que Emmanuel traz de reflexão a respeito dessa passagem tão bonita que nós temos relatado no Evangelho. Emmanuel, nessa passagem de hoje, ele traz que sempre tem algo que nos detém, né? E que a gente aceita essa detenção, ou que a gente escolhe aceitar essa detenção, né? Então, Ananias estava dizendo, olha, o Saulo, você estava perseguindo Jesus, ele apareceu para você, você ficou cego, ele te mandou entrar em Damasco, você veio para cá, aguardou, eu vim até você, te curei, você voltou a ver. E agora? O que está te detendo a seguir os ensinamentos de Jesus? O que está te detendo agora? Então, Emmanuel está dizendo assim, sempre a gente coloca algum empecilho, alguma desculpa para não aceitar esse caminho com Jesus. E aí eu me lembrei da parábola do grande banquete, né? Que Jesus fala assim que o reino de Deus é semelhante a, a um rei que ele faz uma festa, ele faz um grande banquete e convida as pessoas. Só que as primeiras pessoas que ele convida, elas logo já rejeitam. E aí ele manda os servos voltarem e ir atrás de outras pessoas. E aí então chega até um e a pessoa fala assim: ah, sabe o que acontece? É que eu comprei um terreno, eu preciso lá ver esse terreno que eu comprei, então não tem como, não vai ter jeito de eu ir. E aí o outro fala: ah, eu comprei uns bois e aí eu preciso dar um jeito nesses bois. E o outro fala assim: ah, eu acabei de casar, então não tem como eu ir agora. Então o que que a gente vê aí? Nós vemos desculpas, desculpas, as pessoas dando desculpas para não seguir, né, os ensinamentos de Jesus, a palavra que Deus traz para nós, né? Porque vamos pensar, Deus, a doutrina espírita nos ensina que é a inteligência suprema. Então, se é a inteligência suprema, é que não tem nada mais inteligente que Deus. Então, se nada é mais inteligente que Deus, Deus sabe de tudo. Então, quando Deus nos chama, você acha que ele não sabe o que a gente tem? A dificuldade que a gente tem? Ele sabe. Deus, quando nos pede algo, nos convoca para fazer algo, ele sabe para quem está pedindo, o que ele está pedindo e a maneira como ele está pedindo. Porque esse pedido de Deus pode ser através de uma pessoa próxima, né, que seja nosso, uma pessoa querida nossa, que vai nos fazer esse convite de uma maneira amorosa, de uma maneira consoladora, né? Mas às vezes esse convite de Deus vem de forma que a gente não espera, vem de forma dolorosa, mas não porque Deus quis assim, porque nós traçamos o nosso caminho para que assim acontecesse. Então a gente tem que saber isso, de que
Deus sabe quanto nos chama. Então não adianta a gente querer dar desculpa para Deus. Para Deus a gente tem que dar satisfação. Então dar satisfação é fazer o nosso melhor. É quando Ele nos pedir para poder fazer algo, faz bem feito, faz de coração, se entrega naquilo. E Emmanuel diz assim, uma frase, que esses que ficam dando desculpas, né, se detendo, escolhendo se deter por algumas coisas, ele fala, são operários contraditórios, que no momento que tem o equilíbrio orgânico, ou seja, está com a saúde boa, em dia, quer repouso. E na época que o corpo está todo combalido, com dificuldade, com limitações, aí esses operários falam que tem saudade da época do serviço. Então, quer dizer, é um contrassenso muito grande, porque quando podia trabalhar, quando estava disposto e com energia para fazer, queria descansar, agora que está descansando e o corpo não aguenta mais, aí agora fala que está com saudade do serviço. Então, Emmanuel está dizendo assim, são muito contraditórios, né? E eu separei também aqui um outro texto de Emmanuel que se chama Desculpismo. E aí nesse texto Emmanuel fala assim, desculpismo sempre foi a porta por onde escapa aqueles que abandonam as próprias obrigações. Então a gente tem uma obrigação para fazer, a obrigação é nossa. A gente não faz por preguiça, por orgulho, ou porque não quis fazer, e a gente faz o quê? A gente dá desculpa, né? Então vale a pena a gente lembrar o seguinte, que às vezes a doutrina espírita, o evangelho de Jesus nos chega, e aí a gente está jovem. E aí a gente fala assim, mas eu sou jovem ainda, eu tenho que viver minha vida. Eu não vou ficar aqui dessa maneira, né? Aí passa um tempo, a pessoa vai entrar na faculdade, fala, não, mas agora não tem como, agora eu estou na faculdade, eu tenho que estudar. Aí a pessoa forma. Aí, e aí, agora? O que está te detendo? É como se a Ananias fosse perguntando, e aí, o que está te detendo? Aí fala, não, mas agora que eu comecei a trabalhar, agora eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que começar a viver minha vida adulta, agora... Aí fala, e agora? O que está te detendo? Fala, não, mas agora eu tenho filho, não tem jeito, eu tenho que dedicar para o meu filho, não tem como, não tem tempo, e aí o tempo passa. Aí o tempo passa. Aí fala, e agora? O que está te detendo? Não, agora é meus netos, eu tenho que cuidar dos meus netos, porque eu tenho que ajudar meu filho, tenho que ajudar não sei o quê. Fala, e agora? Agora não tem saúde mais. Então, quer dizer, desculpa, a gente sempre tem e sempre vai ter. A questão aqui é, qual que é a escolha que você vai fazer? Quando Deus te convidar para esse banquete, o que você vai responder? O que você vai escolher? Você vai escolher pela coisa material, que é, não, eu vou lá olhar o terreno que eu comprei. Você pode olhar isso qualquer hora. Você pode ver isso qualquer momento. Mas aquele momento que Deus está te convidando, olha, ajuda aqui. Vai nesse lugar aqui, aprende a respeito do Evangelho, passa adiante, né, com gestos, com ensinamento, com atitudes, vive o Evangelho, porque Deus não está dizendo assim, abandona tudo que você tem e me segue. Não é isso. É só para que você saiba distribuir o seu tempo, sabendo dar as prioridades para as coisas. Então você saber que, não, essa parte do meu tempo aqui, eu vou destinar à minha vida espiritual, ao meu melhoramento. Porque eu descobri, eu tenho conhecimento de que a vida continua. A vida não é só isso aqui. Não é só o que eu tenho, o que eu faço. Isso não me define. O que define o que eu sou é o que eu faço para Deus onde eu estou. Isso que tem valor, né? Porque vamos lembrar, André Luiz era médico aqui. E aí ele desencarna, ele chegou lá como médico do lado de lá, né? Porque o que a gente faz na nossa vida material nos prepara para o que nós vamos fazer no mundo espiritual. Então,
tudo encaminhava que lá ele seria um médico também. Mas só que a formação na vida espiritual é diferente. Não é uma formação apenas acadêmica, ela é uma formação moral. Então, sem moral lá, o que aconteceu com o diploma de medicina dele? Ele teve que ir lá trabalhar como um faxineiro para limpar o vômito dos espíritos que estavam passando mal na enfermaria. Então, a diferença é muito grande, né, esse entendimento moral, essa evolução moral do material. Então é isso que a gente tem que entender. Então, quando Deus nos dá a oportunidade, nos convida para esse banquete, não vamos dar desculpa. Vamos aceitar o chamado dele e fazer o melhor que a gente pode. Até porque Deus nos conhece, ele não vai pedir nada absurdo para a gente fazer. Ele não vai pedir para mim, não vai pedir para a Duda, para a gente ser um Chico Xavier da vida, gente. Deus pede para a gente que a gente dá conta. É simples assim. Duda, qual que foi o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel complementa bastante aí as suas palavras aí de hoje. Ele diz assim: em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos sempre cercados pelas possibilidades de servir com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diferentes, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Então, essa frase a gente sente como se fosse a pergunta de Ananias para cada um de nós. É como se essa pergunta estivesse direcionada a nós e nos traz aqui, nesse momento, essa reflexão. O que está nos impedindo? Uma reflexão profunda, uma análise profunda, porque, como o André trouxe, Deus não está esperando muito de nós, porque confiou em cada um de nós aquilo que nós decidimos seguir, que nós damos conta de alcançar. Mas às vezes, por essa questão, como o André trouxe aqui esse texto, né, do desculpismo, acho que representa muito essa modernidade que nós temos vivido, né, onde muitas vezes o material exige um aceleramento, né, além da conta, e a gente vai sempre esquivando, deixando de lado o espiritual. Então, quais são os desculpismos que nós temos dado para nós mesmos para não entregar o trabalho que foi nos confiado? O que está nos detendo? É falta de tempo, falta de planejamento? Então descobrir talvez ali qual que é o real sentimento que está por trás desse impedimento de seguir, de tomar posse de algo que é tão benéfico para nós. Porque por vezes, às vezes nós estamos com uma dificuldade que o próprio trabalho espiritual, o próprio segmento ali vai nos trazer a solução, a cura para aquelas dificuldades, porque tudo é muito bem organizado. Então, às vezes, aquilo que nós estamos orando diariamente, pedindo a Deus uma solução, um amparo, um consolo, às vezes esse consolo está em fazer uma caridade, em trazer alegria para o próximo. Então, é uma pergunta assim, muito íntima hoje que Emmanuel deixa para nós, mas que requer reflexão, porque temos que ter essa única certeza que as possibilidades não nos faltam, independente da nossa idade, se nós somos ainda jovens ou se já somos idosos, não há tempo, não tem data de validade para isso, não tem prazo para exercer essas tarefas. Então, para que a gente não fique como o André leu aqui, né, sendo operários contraditórios, como Emmanuel cita, temos que ser servos, né, estar dispostos a servir, porque senão o tempo vai passando e a gente sempre vai recordando do que tínhamos no passado, mas não valorizamos no momento presente. Então, valorizemos o nosso momento presente, busquemos encontrar soluções nele, para que a gente não venha no futuro se arrepender das decisões agora, desse momento. Não é mesmo, André?
Sabe uma coisa que eu lembrei que agora que também encaixa nesse tema é a parábola dos talentos. Porque aquele que recebeu apenas um talento, o que que ele fez? Qual que é a desculpa dele? Ele falou: "Ah, eu não, eu fiquei com medo de perder, eu enterrei", né? E Jesus fala assim para ele, né? Deus fala assim para ele: "Mas servo preguiçoso, se eu te entreguei, era para você fazer algo com isso, né? Porque o outro que recebeu 5 fez virar 10. O que recebeu 2 fez virar 4. Ou seja, eles dobraram aquilo que recebeu. E o que recebeu um pegou e enterrou. Então, assim, se fosse para guardar, para não fazer nada, ficava lá Deus com esse talento. Não entregava para ninguém, Deus ficava lá com ele. Pronto, não vou entregar para ninguém. Não, se entregou para você, então é o seguinte: esse talento, se Deus nos dá essa oportunidade, vamos aproveitar. Vamos fazer que ela valha a pena, que seja é, produtiva, principalmente para nós, né? Porque Deus nos dá a oportunidade de cada um de nós ser o nosso melhor, a nossa melhor versão. Então, se temos essa oportunidade, vamos utilizar ela para isso. Então, a parábola dos talentos é exatamente isso. Exatamente. A parábola dos talentos ilustra muito isso, né? Sobre esse processo onde nós somos confiados a cuidar daquele talento que cada um de nós sabemos que descemos com os nossos. Então, se nós não confiarmos em nós mesmos, nós vamos enterrar e seremos um servo inútil. E é tudo que nós não podemos, né? Porque nós não podemos desperdiçar uma encarnação. Esse momento ele é muito valioso, ele é muito precioso para nós, para todos que estão à nossa volta, né? Nada foi aleatório, ó, tô aqui com essa família. Todo houve um planejamento e nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Que nós possamos ser um servo útil e multiplicar os nossos talentos, mas, acima de tudo, colocar eles ali a serviço do outro, a serviço do próximo. São muitas as formas que nós podemos fazer isso. Estamos aí, né, nesse momento, né, o sábado que antecede o Natal, esse momento, né, do ano onde nós ficamos mais reflexivos, repensamos o nosso ano que está se findando, começamos a definir as metas para o ano seguinte, que nós levemos durante essa semana, né, na semana aí do Natal, essa reflexão, que nós possamos trazer aí para as nossas orações diárias também esse cuidado, esse direcionamento, para que a gente tenha os olhos para ver, o ouvido para ouvir, no momento das oportunidades, para que a gente não deixe passar uma oportunidade por um desculpismo, por não confiar no talento que Deus já confiou em nós. Então, a confiança vem lá de cima, né? Nós somos falhos, então se Deus, né, todo soberano confia em nós, cabe a nós acatarmos essa com submissão essa bênção, nessa dádiva de Deus. Então que nós tenhamos aí esse momento de reflexão, de repensar as nossas práticas e que cada um possa tirar o melhor proveito dessa passagem aqui de hoje. E também que a gente faça, né, já que chama um desafio, que a gente faça a seguinte reflexão: aquilo que está me detendo, qual que é a porcentagem que é responsabilidade minha daquilo que está me detendo, né? Então, para a gente ver, tá, eu não estou fazendo isso por isso, ok, mas e isso aí? Isso é responsabilidade, quantos por cento que é minha? É do outro? Não, então se é do outro, é do outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso aí não vai me deter mais, porque isso aí é do outro. Então, a gente precisa identificar o que está nos detendo para a gente poder avaliar e falar assim, não, isso aí eu vou deixar para lá e eu vou seguir para cá. Isso mesmo, e traçarmos então esse plano aí de melhoramento, de ação, né, de atitude, de estarmos ali disponíveis, né, disponíveis no serviço do bem, disponível para esse amparo. Então, com essa reflexão,
com essa reflexão do Emmanuel, essa reflexão interna nossa, nós encerramos aqui a nossa reflexão de hoje. Que cada um possa pensar no seu íntimo. O André falou desse questionamento, que cada um possa se questionar, pensar e tirar aí uns minutinhos para refletir o que fez que não foi de tão profícuo nesse ano e definir novas metas para o próximo ano, como melhorar, como estarmos mais disponíveis para esse serviço no bem. Aguardamos vocês, então, na semana que vem, para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é o de número 148. Paulo, na primeira carta ao Timóteo, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina? Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, é um conselho aqui de Paulo para nós perseverarmos, né, seguindo os caminhos do bem. Na semana que vem, Emmanuel vai esclarecer um pouco mais a respeito desse versículo, trazer aqui reflexões mais profundas e inspiradoras para cada um de nós. Eu desejo uma excelente semana para cada um de vocês, que o Natal de vocês seja iluminado, um momento abençoado, de muito amor de Jesus na vida e na família de cada um de vocês. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado, uma ótima semana a todos. Um ótimo sábado para todos e que assim seja.